Olá, cursistas, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Metodologia de Pesquisa de Educação, da pós-graduação Lato Sensu de Educação no Campo. Na nossa terceira aula é o estado da arte, o tema, o estado da arte, o referencial teórico, o tipo de citações, a metodologia, cronograma, transliteração e o plágio no projeto de intervenção. Então, o objetivo dessa aula é trazer a diferenciação do que se entende de um plágio, de um processo de transliteralização ou de citação. É claro que qualquer tipo de pesquisa, elas não são pesquisas de temáticas inéditas, tá? E também não é incorreto, não é ilegal, e nem ilícito você utilizar outras várias pesquisas para você tentar fundamentar a sua ideia e desenvolver sua problematização, justificativa e todo o referencial teórico. Várias pesquisas elas já foram desenvolvidas. O que não é permitível é você fazer o recorte daquela parte daquela teoria e não apontar a fonte de qual você tirou aquela informação, que aí caracteriza-se como plágio. Então o objetivo dessa aula é desenvolver mesmo a diferenciação e deixar bem claro a definição de uma citação e de um plágio. Tá ok? Espero que vocês tenham entendendo. Então, uma das etapas mais importantes de um projeto de pesquisa é a revisão da literatura. A revisão da literatura refere-se à fundamentação teórica que você irá adotar para tratar o tema e o problema da pesquisa. Para a Luana, a revisão da literatura em um trabalho de pesquisa pode ser realizado nos seguintes objetivos. Então, o que eu irei apontar a partir de agora são as etapas para você desenvolver a parte do referencial teórico, que isso fique muito bem claro. Essas não fazem parte da estrutura do seu projeto. Aqui é uma forma de você tentar organizar todo o seu referencial teórico, e essa organização ela é necessária para você não recorrer de problemas de que depois você levanta todo um referencial teórico, até considerando hoje que a maioria dos pesquisadores utilizam muito a internet, que é mais acessível, que é mais prática. Então é necessário ter uma organização das citações, da origem, da paginação, para isso não gerar uma confusão, para não correr o risco do cursista ele utilizar uma referência e não citá-la, que vai recorrer novamente na ideia de plágio. Então, a determinação do estado da arte, o pesquisador procura mostrar através da literatura já publicada o que já sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos ou metodológicos. A revisão pode ser dividida em três tipos: a revisão teórica, a revisão empírica e a revisão histórica. Na revisão teórica, você insere o problema da pesquisa dentro de um quadro de referência teórica para explicar. Geralmente acontece quando o problema em estudo é gerado por uma teoria, ou quando não é gerado ou explicado por uma teoria particular, mas por várias. Essa parte da revisão associa mais da aproximação do método que venha a ser utilizado. Acredito que num projeto de intervenção, esse não é o tipo de revisão mais apropriada. A revisão empírica, você procura explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de vista metodológico, procurando responder quais os procedimentos normalmente empregados no estudo desse problema, que fatores vêm afetando os resultados, que propostas têm sido feitas para explicá-las ou controlá-las, que procedimentos vêm sendo empregados para as análises dos resultados, há relatos de manutenção e generalização dos resultados obtidos, de que eles dependem. Essa revisão empírica é você buscar as metodologias de outras pesquisas existentes que aproximam da sua ideia. Ou então você pode até utilizar essas metodologias como referência para a construção do seu problema. O que precisa ser claro em representação é que cada pesquisa tem um objetivo diferente do outro. Mesmo sua pesquisa sendo similar ou parecida com a outra, ela ainda precisa ser inédita. Tá? Então, se você vai se apropriar de outra metodologia, você precisa fazer o processo de citação. Tá? Se você vai fazer um processo de comparação à metodologia de uma pesquisa com a sua, você também precisa mencionar sempre essa questão. A revisão histórica já busca recuperar a evolução de um conceito, de tema, de uma abordagem ou de outros aspectos, fazendo a inserção
dessa evolução dentro de um quadro teórico de referência que explica os fatores determinantes e as implicações das mudanças. Então, para elaborar uma revisão de literatura, é recomendável que você adote a metodologia da pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica é aquela baseada na análise da literatura, já publicada em formas de livros, revistas, publicações avulsas, impressas, escritas e até eletronicamente disponibilizadas na internet. Como eu mencionei, hoje, né, a fonte de pesquisas maiores é a internet. Então, mesmo que seja um fragmento ou uma parte de algo já publicado por meio de um jornal ou de uma revista, precisa de um destaque, uma citação. Né? Você pode imaginar, mas professor, e se vem de uma ideia já convencional ou comumente destacada na sociedade, como um tema de criminalidade, de corrupção, etc. Você não precisa citar, né, o tema, mas você pode utilizar, né, palavras como é recorrente na sociedade atual, o Brasil é recorrente, é constante determinados tipos de prática, né? Por isso que pode ser utilizado esses termos, mas é a recomendação que você tem de citar, tá? A revisão da literatura da pesquisa bibliográfica contribuirá para obter informações sobre o atual tema e o problema pesquisado, conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram abordados, verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema e dos aspectos relacionados ao tema e ao problema da pesquisa, tornar o processo de revisão de literatura produtivo, que deverá seguir alguns passos básicos para sistematizar seu trabalho e canalizar seus esforços. Então aqui é uma proposta, né, uma sugestão de uma metodologia utilizada muito pelo Lacazzi e o Marconi, né, que utilizam muito uma fundamentação, um manual de referência, muito conhecido para elaboração. Então a primeira ideia é escolher um tema, depois a elaboração de um plano de trabalho, tá? A definição concisa do tema, a estruturação, e essa estruturação nós já temos ela no material de estudo, é a mesma estruturização que eu propus nas aulas passadas em relação ao desenvolvimento do projeto de intervenção, né, que é o objetivo, a justificativo, o referencial teórico, né, o cronograma, a identificação, a localização e a compilação. Uma das formas de compilação é o fichamento, né? Eu acredito até pela característica da pesquisa, né, as bibliografias, citações, resumo, esboço e comentário analítico, esse fichamento você pode fazer ele de uma forma digitalizada, né, pegando aquelas principais citações, mesmo que sejam diretas ou indiretas, e resguardando, né, organizando, né, de uma forma alfabética, de forma que venha a facilitar, né? O resumo também é uma estratégia importante, onde você pode pegar uma ideia e trabalhar de uma forma mais resumida, né? Um comentário analítico também é importante, principalmente no que tange a questões das citações indiretas. A redação. Na redação texto final, você deve observar os seguintes critérios de objetividade, clareza, precisão, consistência, linguagem pessoal e uso de um vocábulo teórico. Olha, a redação é a mesma proposta, né, de um texto dissertativo. É um texto que precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, é um texto predominantemente em terceira pessoa, é um texto organizado e objetivo, né? Você não precisa ser prolixo no texto para mostrar que você aprofundou na sua pesquisa. A grande ideia, né, talvez a grande chave da pesquisa é uma metodologia muito bem organizada, né, e um texto cada vez mais conciso e também simples. Recomendações importantes, então o texto deve ter começo, meio e fim. Um texto introdutório explicando o objetivo da revisão de literatura. A revisão de literatura não é fazer uma colagem de citações bibliográficas, então faça uma abertura e um fecho para os tópicos tratados, preencha as lacunas com considerações próprias e crie elos entre as citações. Olha, para o processo de citação no texto, né, uma sugestão que eu vou passar para os cursistas, é que a citação indireta é aquela citação onde você parafraseia, né, alguma ideia, alguma teoria de determinado autor. Ela é mais recomendável para deixar o texto, né, um pouco mais leve, né, para cada período de citação você possa fazer sua análise e você aparecer no texto. Né? O objetivo não é fazer só um compilado de várias ideias de outros autores, você também precisa aparecer no texto, comentando aquelas ideias. Então,
No caso das citações diretas, a sugestão que se faça, né, geralmente a citação direta é em 3 linhas, ela é no mesmo parágrafo, e a citação direta superior a 3 linhas já é recuado, é que você utilize essas citações indiretas, sobretudo as superiores a 3 linhas, para você destacar alguma legislação, para você destacar literalmente algum conceito. Tá? Então, reduzam a quantidade de citações diretas em sua pesquisa. Né? É uma recomendação que eu faço para deixar um texto mais objetivo, um texto menos robusto, né? Um texto mais desenvolvido, né? Um texto melhor para se ler e até para poder entender, até considerando que a estrutura do texto não é uma estrutura tão grande, né? De 8 a 14 páginas, né? Para um projeto de intervenção, então o autor ele tem que aparecer. Né? Então está aí a necessidade de organização dessas citações. A citação, segundo a ABNT, né, é a intenção, é uma informação extraída de outra fonte. A ABNT define os parâmetros para a apresentação de citações em documentos. As citações em trabalho escrito são feitas para apoiar uma hipótese, sustentar uma ideia ou ilustrar um raciocínio por meio de menções de trechos citados na bibliografia consultada. Os tipos de citações que podem ser utilizados no texto, segundo a ABNT, são a citação direta e a citação indireta. Aí eu volto para mencionar a questão que se tem, né, a importância que se tem que dar ao plágio. Tá? O plágio é quando você se apropria, né, de uma forma ou intencional ou de uma forma voluntária de determinado tipo de ideia ou fragmento de algum texto e não dá a devida fonte e o esclarecimento, ou seja, você não cita a fonte. Então a ideia do plágio, né, é uma ideia muito recorrente e discutida, né, inclusive eu propus uma atividade sobre o mesmo tema. Tá? Se você acessar o ambiente virtual, tem 2 textos que tratam da temática do plágio, né, e como ela acontece. Né, essa questão do plágio intencional, né, é uma situação grave, mas muitas vezes as pessoas elas fazem algumas citações, têm dificuldade de fazer as situações, então elas não têm a intenção de fazer o plágio, mas acaba plagiando. Tá? Então essa questão precisa ser bem analisada. Para que isso não aconteça, é bom entender como se cita num texto. Tá? Então a citação direta é quando transcrevemos um texto utilizando as próprias palavras do autor. E a transcrição literal virá entre aspas. Então essa citação ali, um exemplo, né? Segundo Vieira, em 98, o valor da informação está... Então peguei a ideia, foi colocado diretamente na mesma linha, por ser inferior a 3 linhas, né? A ideia mencionada, entre aspas. Agora uma citação indireta. A citação indireta é a reprodução de ideias do autor. É uma citação livre, usando as suas palavras para dizer o mesmo que o autor disse no texto. Contudo, a ideia expressa continua sendo a autoria do autor que você consultou. Por isso é necessário citar a fonte, dar crédito ao autor. Tá? O valor da informação está relacionado com o poder de ajuda dos tomadores de decisões a atingir os objetivos da empresa. Está aí um modelo de citação. Tá? Você pode utilizar o modelo de a citação dentro do próprio parágrafo, né? Você vai finalizar abrindo os parênteses, né, em citação com o nome do autor em caixa alta, um ano, né, a vírgula e o ponto final. Né? A citação direta, que é o tipo de citação que eu sugeri de você utilizar em maior quantidade no texto. Citação de citação. Né? A citação de citação é a menção de um documento ao qual você não teve acesso, mas que tomou conhecimento por citação em outro trabalho. Usamos a expressão latina apud, quer dizer citada por, para indicar uma obra onde foi extraída a citação, né, o sobrenome do autor. Apresentações e citações do texto. Então ali tem 2 apresentações, a citação de citação, né, ela é comumente muito utilizada aí, né, pela palavra apud, né, a sugestão que se faz é você ter acesso direto à fonte, né, a pesquisar, e não pesquisar as referências de outras pesquisas, tá? Para evitar até esse tipo de citação. Caso isso não aconteça, você pode utilizar, né, uma citação a partir de outra citação com a palavra apud como mencionado. Até 3 linhas aparece fazendo normalmente no texto, né, como já mencionei, e mais de 3 linhas, né, um recuo de 4 centímetros para todas as linhas a partir das margens esquerda, com a letra menor da fonte tamanho 10 do texto que utiliza sem aspas. Então você irá fazer a citação, marca a parte da citação, você
no Word, você pode clicar na palavra parágrafo e vai ver lá o recuo de 4 centímetros, né, à margem esquerda, conforme na figura embaixo, tá? Então, nessa sociedade, o recurso econômico, daí tá um exemplo de citação, tá? O tamanho da fonte também fica um tamanho da fonte menor utilizado. Então, vou encerrar por hoje, né, as nossas aulas, a nossa aula, né, a nossa terceira aula, que teve como objetivo trabalhar todo o referencial teórico e a diferenciação, né, das citações para o plágio. Tá? Eu espero que tenha contribuído para o desenvolvimento do seu projeto de intervenção. Até a próxima aula.